Você, ouvinte, internauta da Itatiaia, pode opinar também pelo nosso chat no YouTube. 8h41, um delegado da Polícia Civil de Minas chama de besteira o Dia da Consciência Negra. Nas redes sociais, o delegado Cláudio Freitas Uti disse, abre aspas, que besteira, a consciência é humana, o fenótipo pouco interessa, pois perante a Constituição Federal somos todos iguais, assim como aos olhos de Deus. Paremos com essa demagogia de divisão. Nos usemos com propósitos mais importantes, sérios e justos, em defesa de todos os seres humanos em risco social, assim como para defender o meio ambiente e os animais. Fecha aspas. O comentário, Felipe Nunes, foi feito em resposta a uma publicação da vereadora de Caeté, Silvinha Oliveira, do PDT. Bom dia, prazer falar com você novamente. Bom dia, Eustáquio, bom dia aos ouvintes, todo mundo da bancada. Eustáquio, besteira é o que o senhor disse. Nós não só precisamos pensar, pelo menos uma vez, né, no ano, sobre esse assunto, como nós precisamos todo dia ser antirracista. Nós precisamos ser antirracista, Eustáquio, porque, embora 56% da população brasileira seja autodeclarada como negra, ou seja, pardos e pretos, apenas 37% dos brasileiros com curso superior são negros. Só 34% dos brasileiros que ocupam cargos de executivos ou de gerência são negros. Os brancos, Eustáquio, ganham, em média, 41% a mais do que quem se declara negro. Deu para entender? Porque quem está falando besteira é esse senhor? Olha, eu venho de uma família, Eustáquio, de pretos e de brancos. Meu avô era preto, minha avó era branca, eles se casaram. E eles tiveram 16 filhos. Ou seja, tem gente branca, parda, preta. Somos todos... Lá em casa tem gente, né, de todas as raças. E o mais curioso é que a gente viu, eu lembro criança, eu vendo meus primos brancos sendo mais bem tratados do que meus primos pretos. Eles eram primos da mesma família, tratados do mesmo jeito, no mesmo bairro, num bairro pobre, em Contagem, e a diferença já estava nítida ali. Então, eu não vou repetir o nome desse senhor, porque acho que a gente não tem que dar publicidade para alguém que fala tamanha besteira. O que eu espero é que as autoridades que estejam ouvindo a Itatiaia e que viram o comentário e toda a repercussão, tomem providências, porque isso é a maior besteira que alguém já falou sobre esse assunto nos últimos tempos. Você concorda com o Felipe Nunes ou com o delegado William Travassos? Bom dia. Bom, eu sou um homem branco. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, audiência da Itatiaia. Eu sou um homem branco, sou um cara privilegiado e levei um tempo para entender, né? Porque, sendo branco, eu não sinto, né, o racismo todos os dias. Eu não consigo ver isso de perto. Até que eu já contei isso aqui, eu fui num show e a menina falou, olha, faça o teste do pescoço, olhe para o lado, veja quem está te servindo. Veja como a sociedade é desigual. Existe sim essa desigualdade. Esse senhor, né? Bom, eu pesquisei o nome dele aqui e aí eu não conheço o senhor, doutor, mas tem um histórico, né, na sua vida profissional, para além do senhor ser um delegado. Por exemplo, histórias no Detran, coisas que aparecem relacionadas ao seu nome, mas eu, como homem que acredita na liberdade, na igualdade, na fraternidade entre os homens, eu tenho que admitir que todos nós somos iguais, mas não basta combater o racismo. Você tem que realmente acreditar nisso, que existe uma desigualdade e a gente precisa lutar para trazer essa estabilidade na sociedade. Só um pai que precisa explicar para a filha por que o cabelo dela é diferente, por que as coleguinhas na escola brincam com ela ou debocham dela, saberia dizer para o senhor a real situação de um negro nesse país. Então, assim, acho que o senhor foi infeliz, acho que o seu comentário, ele provocou talvez um debate importante, até para a gente poder mostrar que existe essa desigualdade entre a sociedade, mas entenda, doutor, senhor delegado, o senhor como autoridade deveria
respeitar cada vez mais a lei e entender que é através do respeito que a gente consegue um equilíbrio entre nós. Então, meu respeito ao senhor pela autoridade policial que é, porém, acho que o senhor foi muito infeliz na sua fala. Também acha, Eduardo Costa? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu fui representado aqui pelos colegas e só acrescento que rede social, amigo, eu mal dou conta de ver o que dizem na minha, sabe? Rede social é isso. Enquanto não for regulamentado, é isso. Cada um diz o que pensa. Rita Mundim, a sua avaliação sobre essa fala do delegado Cláudio Utz em resposta à vereadora de Caeté, Silvinha Oliveira. Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Olha, Eustáquio, o que ele disse seria o ideal, né? Um mundo já completamente inclusivo, sem desigualdades, o que não é a realidade. A gente não pode, a gente fala, né, do racismo estrutural. Ele não é só estrutural, ele é histórico. Então nós estamos trabalhando muito para mudar a realidade. Mas, infelizmente, a velocidade que essa realidade tem sido mudada, ela é insuficiente para corrigir essas desigualdades e, principalmente, aqui no Brasil, nós temos um problema que é a pobreza. E é uma pobreza que aflige a todos, né? Há uma concentração muito grande de renda, então poucos estão lá no topo da pirâmide e a maioria que está lá embaixo, na base da pirâmide, é formada por negros e pardos, como bem disse o Felipe, né? 56% da população é formada de pretos e pardos, mas esses 5%, né, da população brasileira que tem uma renda aí acima de 10 salários mínimos, geralmente a maioria são brancos. Então, assim, eu acho que ele disse o desejável, né, que a gente tivesse discutindo, né, em igualdade de condições. Mas primeiro a gente precisa de construir essa igualdade de condições que, por um problema até histórico, né, transformou, né, o racismo em um problema estrutural. Mas para combater isso é investimento do Estado em educação, saúde e segurança com a mesma qualidade para todos. É uma das formas mais efetivas do combate a essa desigualdade social formada por raça. Ô, Eustáquio, a Rita falando ali, o Assir entrou aqui no estúdio, aí eu dei uma olhada reparada no Assir, então olhei para você e estou pensando aqui o raciocínio que eu quero dividir com o ouvinte da Itatiaia. Gente, o Brasil é multirraça, não tem jeito de ser diferente. O apresentador do Jornal da Manhã, mais importante desse estado, que é o nosso Jornal da Itatiaia, primeira edição, Eustáquio Ramos, qual é o apelido que mais te incomodava, qual era o bullying que mais te incomodava quando você era menino? Quando falava do meu cabelo crespo. Cabelo ruim? Cabelo ruim, cabelo de bombril. Esse é o apresentador do jornal. Depois veio o Assir. Quem conhece o Assir sabe que ali tem muito mais de África do que de Suécia. Depois veio eu, da mesma forma, e depois veio o João Vitor Cirilo. Então, os apresentadores da Itatiaia na parte da manhã são todos representantes dessa miscigenação. Minha avó era negra. Negra. Meu avô também estava mais para lá do que para cá. Na minha família toda assim. O meu cabelo crespo é justamente da origem negra da minha avó. E aí você e é ruimzinho, viu? E foi aquilo que eu falei. Eduardo, essa lourinha história que você está vendo aqui, ó, a minha bisavó era negra. Então, isso é o Brasil. E a gente não muda a história em 24 horas. A minha bisavó era negra, você conhece meu pai é bem moreno, parece um árabe. Então é isso é o Brasil. Então nós temos que trabalhar para que a gente quebre essa cultura e a gente faça uma nova realidade a cada dia. O problema é histórico e tem que ser construído um novo futuro. Mas o futuro se constrói no presente. Então vamos trabalhar nesse sentido. E seu pai que tem quantos anos, Rita? 100. E namorando? Namorando, bem casado com a de 50. Ô, Rita, eu faço questão todos os dias que posso de ser antirracista, porque eu sou bisneto de escravo. Não é só de preto, não. Isso é ainda mais grave. Ou seja, é só pra gente lembrar que daqui a... Não é nenhuma, 2, 3 gerações estão os escravos, que faziam com que essa desigualdade que é produzida hoje, que existe hoje, é onde ela foi construída. Se vale, já que falamos da consciência negra, acho que todo brasileiro que está ouvindo devia ler os livros sobre a escravidão escritos no Brasil,
para entender um pouco mais de onde vem essa desigualdade e por que ela precisa ser combatida o tempo todo. Isso que o Eustáquio falou, que o que incomodava ele era o cabelo, né? Eu ouvi isso de um pai chorando, porque ele não sabia como explicar para a filha essa situação, sabe? Porque ela sofria esse questionamento no colégio o tempo inteiro, porque nós temos essa coisa da beleza padrão, né? O que me ajudou muito a entender, e eu tô vendo a turma no YouTube, por exemplo, comentando, isso é muito mimimi que vocês estão falando. Experimenta nascer preto pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem me venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Bia Ferreira. E engraçado que... Parabéns, viu? É isso aí. Pra Bia Ferreira, né, pelo trabalho. Para Bia. Como tudo é padrão, né? Até os 16, 17 anos eu ainda sofria bullying, zoação na escola. Um colega sempre falava assim, não dá pra entender, não. O Eustáquio é branco do cabelo de preto e o Rodrigo é preto do cabelo de branco. Ele falava desse jeito, porque tinha um colega que era muito moreno e tinha o cabelo lisinho. Ele falava desse jeito. Nós somos 7 irmãos na minha casa. 3 puxaram mais meu pai, que era mais branco. 3, inclusive eu, mais minha mãe, que puxava pro negro. E o Raimundo, um querido, que vem logo abaixo de mim, era um pouquinho mais tingido que nós outros. O apelido dele de infância era Torrado. Torrado, agora você vê. E isso, isso era na escola para meia dúzia. Agora você imagina eu ir na rede social. Pois não, Rita? A gente tem que lembrar da miscigenação. Ao mesmo tempo que eu tenho, bisavós negras escravas, eu também tive bisavós nascidos, oriundos de portugueses e de franceses. Então, isso é o Brasil. Então, nós somos resultado dessa miscigenação que vem ocorrendo há séculos. Agora, o que a gente não pode permitir é que, em pleno século XXI, perdure uma cultura e um pensamento racista. Então, vamos construir o presente para tornarmos o futuro melhor, com mais igualdade.